Então, pessoal, sejam todos bem-vindos a. Esse vai ser o primeiro episódio do meu podcast a ser lançado, tá? Eu tô hoje aqui com o arquiteto Jefferson Sandrin. Tudo bom, Jefferson? Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo. Pois é uma grande honra. E antes da gente falar de Jefferson, antes da gente pedir para ele se apresentar um pouquinho, eu só queria destacar uma coisa que eu acho muito importante, gente. Acho que uns 3, 4 meses atrás, acho que faz um pouquinho mais que isso, quando eu iniciei lá meus vídeos no Instagram. Eu acho que Jefferson foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato e que eu comecei a conversar desse mundo aí de produção de conteúdo para as redes sociais, de Reft, de BIM. E assim, ele foi um grande apoiador do projeto, a gente bateu muito papo, a gente já fez 2 vídeos colaborativos, né? E está fazendo esse podcast aqui. Então, Jefferson, eu só queria agradecer a você. Você me ajudou muito, tanto me apoiando pessoalmente, quanto lá me ajudando a fazer conteúdo. Eu queria te agradecer, vice por isso. Que isso, Paulo. Eu que agradeço aqui também pela por poder estar presente, poder compartilhar um pouco do conhecimento. E assim como você falou lá no início, uns 3, 4 meses atrás, eu acho que foi até um pouco mais. Deve ter Eu acho que sido foi outubro do ano passado, foi quando eu por te aí, encontrei foi. pela internet. E eu lembro que você até usava um blog, lembra? Lembro que eu E aí, aposentei aquele blog. isso, aí eu falei, Paulo, sai do blog, o tipo de conteúdo que você quer apresentar não é para blog não, vai para o YouTube, vai para o Instagram, o pessoal tá lá, quem quer aprender É. tá lá, o blog é E mais a- para é, texto. exatamente. E tu me ajudasse porque assim, eu tinha um blog, né, Estúdio Arc 5, e como eu estava começando a investir pesado nessa pegada de marketing e tal, aí lembra que eu tinha aquelas dúvidas, caramba, eu continuo utilizando o blog ou eu continuo ou eu mudo para uma marca mais pessoal. E tu fosse o cara que quando eu discuti isso, tu dissesse, cara, aí tu até me indicasse um carinha do marketing digital aí, que eu não lembro o nome dele, mas que eu vi o conteúdo dele na época, que Sim, dizia que a marca pessoal é mais forte, né? A galera se identifica mais com a marca pessoal. E tu foi um dos caras que me abriu os olhos para é, isso, entendeu? tudo depende, né, porque se fosse você no estúdio Arc 5 e mais 2 ou 3 pessoas, aí tudo bem, não tem como Entendi. você colocar o seu nome porque é uma equipe que tá por trás querendo trazer conhecimento. Mas como era você, eu falei, cara, por que você não investe em você? Vale mais a pena. Você vai Com tentar certeza, carregar com um certeza. nome de um estúdio, de um escritório, para lá na frente, talvez você adicionar pessoas nisso. Eu acho que às vezes não vale a pena. Com certeza, com certeza. Mas Mas enfim, legal. é isso, gente. Jefferson, eu queria que tu se apresentasse, eu queria que tu contasse para a galera. Provavelmente muitas pessoas que vão estar escutando isso já vão te conhecer, Sim. enfim, se apresenta, fala um pouquinho do teu trabalho de maneira geral, Show, beleza. certo? Bom, pessoal, bom dia a todos. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos É ouvindo, verdade. porque a gente nunca sabe qual o horário, né? Pois é. Meu nome é Jefferson Sandrin, eu sou arquiteto, sou formado pela Universidade Federal de Mato Grosso. A minha caminhada até o Mato Grosso, ela começa no interior do estado de São Paulo, onde eu nasci, em São José do Rio Preto. E aí, aos 6 anos de idade, eu fui morar com a minha família em Buenos Aires, na Argentina, e lá eu morei até os 15 anos de idade, ou seja, eu morei 9 anos lá. Porém, nenhum desse período, tanto em São José do Rio Preto quanto em Buenos Aires, eu tive contato com arquitetura, porque era ensino fundamental, ensino médio, então eu nem pensava o que eu queria fazer da vida. E aí, quando eu voltei Entendi. para o Brasil, eu voltei no primeiro ano do ensino médio, e aí começou a. O pessoal fala bater água na bunda, né? Que a gente tem que realmente escolher o que que a gente quer para nossa vida. E aí, o que me Entendi. levou para arquitetura era, cara, pra ser bem sincero, foi o The Sims. Eu gostava de brincar com The Sims e acredito que deve ter muita gente que vai se identificar com isso, que entrou na arquitetura por causa do The Sims. Que E massa, aí que massa. depois que eu entrei, bom, gostei de cara, comecei a estudar bastante. Porém, eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Eu gostava de ajudar o pessoal da sala de aula com o computador que eles tinham que comprar,
procurava novos Entendi. softwares. Então eu sempre procurei muita coisa. E aí quando eu fui para um intercâmbio em 2014, que eu fiquei 10 meses na Irlanda, lá eu tive contato com o Revit, porque o pessoal na Europa já utiliza as ferramentas BIM há muito tempo. E aí Estão bem eu, mais avançados que a gente, né? isso, eles não é que descobriram primeiro, mas eles têm essa facilidade de aceitar coisas novas, né? Eles não estão tão mente Entendi. fechada. E aí lá eu descobri e falei, cara, isso é o futuro. E de 2014 para cá, todos os dias eu quero aprender uma coisa nova. E aí eu vi que, pô, eu sabia muita coisa, comparado com o pessoal da faculdade, né? Comparado com o resto da internet, eu não sabia nada. E eu falei, cara, Entendi. eu preciso fazer esse conteúdo chegar nas pessoas. E aí foi que eu entrei, comecei a estudar um pouco de marketing digital. E aí quando você cai nessa de propagar o conteúdo, acontece uma coisa muito louca. As, as pessoas que estão fazendo esse mesmo tipo de coisa se aproximam de você. Por exemplo, você, Paulo, apareceu no Instagram do nada. Eu nem pesquisava nada sobre Dynamo. Talvez um termo de Revit que você utilizou, que bateu ali, que cruzou. E, cara, dali pra frente a gente começou a trocar muita ideia. Sim, sim. Então, eu acredito que a gente vem numa caminhada aí de mais de 6 meses, que é uma amizade assim. Eu nunca tive pessoalmente, mas eu acredito que é uma amizade muito sincera, por causa que a gente troca ideias de que, pô, cara, isso aqui não tá bom não, melhora ali, melhora aqui, faz isso, faz Exatamente. aquilo, vamos mexer aqui, vamos mexer ali. Então, assim, a gente quer ver as outras pessoas crescendo também. Eu acredito que para subir na escada aí, a gente tem que subir com outras pessoas, porque é uma Com caminhada certeza. cansativa, eu acho que você também acha isso, e que dá, Com às vezes certeza. dá vontade de desistir, sim. Poxa, cara, e nesses 6 meses, enfim, a gente já se conhece mais ou menos e tal, eu dei uma parada nas redes sociais, eu acho que eu passei parado, eu acho que quase 2 meses. Só que durante esse tempo eu tava parado, não tava postando conteúdo no Instagram, no LinkedIn, Aham. que são minhas duas principais redes sociais, assim. Mas aí eu estava produzindo lá a passos bem lentos, o meu conteúdo lá do curso de Dynamo Revit lá do YouTube. E foi isso que ainda manteve aquela chama acesa, sabe? Sim, Eu estava postando bem, tipo, uma semana eu postava um episódio, uma aula, daqui a 2 semanas eu postava outra, mas assim, estava mantendo aquela chama acesa e assim, cara, como você está dizendo, não é fácil, pô. Não é fácil, existem muitas dificuldades. Dá um trabalho da porra para fazer conteúdo. Para quem está escutando, acha que é fácil. Não é fácil. Editar vídeo, fazer roteiro de vídeo, é tudo. foda, cara. É De, muito complicado. de tudo. Tem vezes que você edita o vídeo de meia hora, 40 minutos, e aí você coloca o computador para renderizar aquele vídeo. Quando você vê, Dá problema. dá problema, você perde tudo, dá vontade de jogar tudo pro ar e falar, cara, quer saber? Isso aqui não é para mim, não. Só que aí você Pois vai, é, outro cara. dia você volta com a cabeça mais fria, e aí é um passo atrás do outro. Pois Mas é, é uma pois é. caminhada que a gente vai dando passos curtos para chegar lá. Pois é. Jefferson, vamos agora falar do nosso tema, que eu estou super animado para a gente falar. Tem muita coisa para a gente falar. Não vamos se preocupar muito com o tempo, porque eu tenho certeza que a galera que chegou aqui está querendo saber do REF 2021, vai curtir. Eu gosto de podcast, porque podcast é uma coisa que você está fazendo você está escutando e está fazendo alguma coisa. Sim, é verdade. Então, assim, a galera deve estar malhando, a galera deve estar, sei lá, lavando os pratos em casa e está nos escutando, beleza? Então vamos lá. Depois dessa apresentação de Jefferson, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu quero que ele comente um pouquinho a opinião dele e eu também vou colocar minhas impressões, né? Então, Jefferson, de maneira geral, o que é que tu achou dessa versão do Revit 2021? Bom, vamos lá. De maneira geral, lembrando, pessoal, que isso aqui é uma opinião minha e do Paulo, não existe nenhuma verdade absoluta em cima disso. Sim, sim. Então, até se na plataforma que o Paulo postar, vocês quiserem comentar,
é, falar a opinião de vocês também, isso soma muito pra gente, tá? Às vezes é um ponto de vista que a gente não viu, e isso é bem legal. Bom, de maneira geral, o que eu achei dessa nova versão? Falando na esfera macro, eu vi que a Autodesk ela se preocupou bastante com o design do programa. Quando eu digo design do programa, não, eles não melhoraram nada em aparência, porém eles procuraram deixar tudo mais didático. É como se você fosse abrir o Revit e cada vez mais que a Autodesk vem melhorando ele migrasse, por exemplo, para ser um Paint. Porque quando você abre o Entendi. Paint, ele tem alguns poucos ícones e você fala, cara, é facinho mexer nisso daqui. Só que aí você vai ver vídeos no YouTube e tem pessoas que fazem a Mona Lisa no Paint, né? Entendi. É verdade. Então, eu acho que assim, o programa ele tende a ficar mais, mais didático, ao mesmo tempo que eles trouxeram muitas ferramentas para dentro do programa. Por exemplo, a gente tem a disciplina de infraestrutura, a gente tem agora, de forma nativa, a disciplina de pré-moldados, a gente tem uma disciplina de construção. Então, isso não tinha antes. Eu vejo que a Autodesk, ela pelo que eu entendi, ela tinha muitos programas, tipo, fatiados, sabe? Então, faço o 3D Max para um, faço o Inventor para outro e vou para outro. Então, a Autodesk ela tem uma biblioteca de programas que é imensa. E aí eu vi que pela primeira vez eles estão meio que enxugando, sabe? Eles querem colocar todo mundo para trabalhar em cima de uma única plataforma, deixar ela mais robusta, porém eles não podem dificultar a forma como as pessoas utilizam aquela plataforma. É verdade. Assim, eu tenho prós e contras em relação a isso que você está falando. O que Uhum. você está falando é extremamente importante. A Autodesk ela tá tentando injetar no Revit cada vez mais outras disciplinas, outras funções. Eu acho que isso tem um lado bom e tem um lado ruim. A gente vai falar disso mais na frente. Sim. Tem uma pergunta aqui bacana, então eu vou deixar para que a gente discuta isso mais na frente, certo? Mas eu acho que isso aí é um debate extremamente importante, porque eu acho que vai fazer a galera que está nos escutando pensar um pouquinho nisso, certo? Porque nem Uhum. sempre a Autodesk ela vai estar certa ou não. A Autodesk tem os motivos dela para fazer isso. Enfim, eu estou super curioso para também achar o que é que você acha em específico desse ponto, né? Da Autodesk está querendo colocar no Revit várias funções para que a gente possa fazer, tá fazendo tudo dentro do Revit, certo? Sim. Mas vamos lá. De maneira geral, o que é que eu achei dessa nova versão? Eu achei que essa versão ela valeu a pena. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Existem outras versões de anteriores que não adicionaram quase nada, certo? Certo. Eu acho que do Revit 2018 para o Revit 2019, a gente não teve mudanças significativas. A gente teve, do 2018 para o 2019, a gente teve a inserção dos níveis no 3D, que a gente não tinha aquilo. É que eu achei aquilo fantástico, eu adoro aquela. E se eu não estou enganado, a gente também ganhou abas, né? Para a gente conseguir separar as abas. Por exemplo, se você tem 12 monitores, você separa, eu acho que aquilo foi do 2018 para o 2019. Foi. Mas assim, e foram mudanças legais. Mas assim, na minha opinião, não justificava, tipo, você migrar de cara, certo? Uhum. Só que agora, cara, nós temos muita coisa nova e muita coisa bacana. E eu acho que essa versão 2021, ela valeu a pena ter sido lançada e ela realmente teve adição de coisas significativas. Você falou da disciplina de infraestrutura. Só isso, cara, isso já abre uma gama de possibilidades dentro do Revit, não é isso? Sim. Muito. E assim, já mostra que a Autodesk quer que as coisas se integrem cada vez mais, beleza? E Certo. desses novos recursos aí que saíram, cara, qual foi o teu favorito? Qual foi o que tu mais gostasse? Cara, o programa ele foi lançado há 4 dias, 3 dias, então 4 dias atrás. É, Eu vou ser bem sincero, eu não consegui explorar todo o programa, até por tempo mesmo. Porém, o que eu acho que vai ter muito, muito campo a ser explorado é o design generativo. Não só o design perfeito. generativo, mas toda aquela parte
que inclui o que é design generativo, aquela aba que eles adicionaram, como se fosse um plugin lá dentro. Sim, sim. Porque eu vejo que a Autodesk ela inseriu uma nova aba, um novo plugin, porém eles sempre são. Eu gosto da Autodesk porque eles são mente aberta, eles deixam aquilo em aberto. Então, eles sempre cedem APIs, eles cedem códigos de programação para que pessoas, para que terceiros também possam adicionar Sim. recursos ao programa, entendeu? Então, não é aquilo que fica fechado, sabe? Eu vou desenvolver e pronto, você tem que usar o que eu faço. Então, eu acho que isso aí vai trazer muita, muita possibilidade de criar novos métodos e fluxos dentro do trabalho, sabe? Então, não só usar o que a Autodesk já cedeu, porém conversar com equipes de Dynamo, por exemplo, você, em procurar novas soluções que às vezes não sejam tão complexas, mas que com 2 ou 3 cliques eu resolva algo que antes eu ficava fazendo na unha, braçal, dando align. Eu acho que isso vai ajudar demais. Então, o meu recurso favorito é a parte do design generativo, que eu acho que é o futuro. Com certeza. Eu fiz uma demonstração lá no meu canal desse recurso do design generativo. É o seguinte, cara, eu acho o meu recurso favorito, eu acho que eu poderia elencar esse, enfim, incluir design generativo e o novo Dynamo, a nova versão do Dynamo. Já É imaginava. que veio nessa, que é o 2.5, que veio nessa versão 2021. Eu não tive tempo ainda de testar o Dynamo, mas fuçando a interface dele, eu já vi que existem alguns recursos ali que eu até estava querendo que ele tivesse e ele tem. Então, assim, eu acho que isso vai ser muito bacana, muito, muito, muito massa. E tô parando para testar o Dynamo hoje, tá? Assim que a gente terminar o podcast, minha meta do dia é testar esse Dynamo aí, fazer um vídeo aí sobre as novidades específicas do Dynamo, Deixa eu te beleza? perguntar, Paulo. Você viu que ele ficou um pouco mais, aparentemente, amigável? Ou isso foi só com o Revit? Cara, em relação à interface do Dynamo, não mudou quase nada. Em relação à interface, assim, aos botões, a outra versão do Dynamo, a 2.3, que veio no Revit 2020, Uhum. não, acho que desde a 2.03, que é a do Revit 2019, eles já tinham mudado os botões, já estava bem amigável a biblioteca dos nós lá, dos nodes. Aí, cara, só que essa nova versão agora, ela veio com uma coisa muito foda. Por exemplo, eu não sei se tu tá ligado, mas assim, na rotina de Dynamo a gente tem como baixar pacotes de terceiros que Sim. programaram e fizeram, beleza. Gerenciar esses pacotes é um inferno dentro do Dynamo. Por quê? Porque se eu te mandar uma rotina que você não tem aí o pacote, você não vai conseguir ver o nome do pacote. Aí na Hum, versão do Dynamo 2.3, adicionaram a abinha onde ele mostrava o nome do pacote. Então isso já foi um avanço muito grande. certo. Agora, nesse novo Dynamo agora, ele já mostra o nome do pacote, a versão e já tem um botão para você instalar diretamente essa versão. Entendi. Então, tipo, você abre a rotina, você vê lá, Clockwork, por exemplo, que é o nome do pacote muito famoso. A versão está instalada Clockwork 2.1 e tem um botãozinho embaixo, instalar a versão. Então, cara, simplificaram pra caramba esse gerenciamento de pacotes, velho. Porque Que isso era um legal. terror. E quando eu vi essa abinha desde do Revit 2020, que tinha essa abinha mostrando o nome do pacote, eu pensei, caramba, por que eles não adicionam um botão para a gente abaixar direto? Tá ligado? Sim. Então, assim, isso foi um grande ganho. E outro ganho que eu percebi é que a gente agora, quando a gente coloca todos os nossos nodes e cria os nossos grupos, a gente tem agora tem um botão lá que ele utiliza, eu não sei se ele utiliza, eu não sei que tipo de tecnologia tem do lado, mas ele organiza toda a sua rotina seguindo parâmetros definidos lá por quem programou. Que Então, legal. aí ele já organiza todos os seus grupos e seus nodes na tela, para ficar visualmente nítido lá. Então, isso aí foram dois ganhos
que eu acho que já vale a pena ser testado, beleza? Que legal. Pois é, cara. Bom demais. E me diz uma coisa, a gente tem uma pergunta aqui que a gente até falou sobre isso, o que esperar do fluxo de projeto no Revit com a adição da disciplina de infraestrutura. A gente até já comentou sobre isso, mas fala aí o que é que tu acha Bom, desse ponto. eu até me segurei para não falar lá no início, quando você estava comentando das partes positivas e negativas. Eu não vou falar da disciplina de infraestrutura em si, por causa que eu não tive como explorar, mas eu vou falar de maneira geral como ela impacta. Eu já ouvi dizer Sabe? que o Revit ele é como se fosse um sistema operacional. E para quem não sabe o que é um sistema operacional, é como se fosse o Windows que você tem no seu computador. Quando você instala o Windows, ele faz tudo. Você consegue acessar a internet, calculadora, abrir o webcam, abrir o microfone. Porém, nada disso são os melhores que você encontra no mercado. Tem programas que Perfeito. são é, grátis na internet e que fazem coisas melhores do que o Windows. E eu vejo que o Revit é a mesma coisa. Quando eles trazem disciplinas para dentro do programa, o que acontece? Eles mostram, olha, você tem a possibilidade de fazer isso. E ao mesmo tempo, eles abrem o campo de falando, bom, se agora você consegue fazer isso, por que você não pode melhorar isso que a gente está te entregando? Seja com um plugin, seja desenvolvendo algum software terceiro, ou alguma coisa ali para que você conecte até com outro software da Autodesk. Então, quando eles trazem infraestrutura, para nós que somos arquitetos é muito bom, porque, por exemplo, eu só tenho que desenhar onde que está a calçada, onde que está a rampa do cadeirante, onde que vai passar a rua, se tem uma ponte, uma passarela. Eu só faço isso. Eu não vou calcular, ver a sapata, se a estrutura vai flambar, se não vai, se vai ser engastada. Então, para eu mostrar o que eu quero, o Revit é perfeito. Aí eu vou entregar para um engenheiro ou para um responsável e ele vai falar: bom, daqui para frente você deixa comigo, mas eu já entendi o que você quer. Então, essa é Entendi. a funcionalidade que eu vejo, de trazer não só a parte de infraestrutura, como todas as outras. É mostrar: olha, tem como você fazer isso e tá aqui as portas abertas para que você melhore. Entendi. Entendi. Cara, é bacana. Eu acho que a função adorei a comparação aí, tá? Com o sistema operacional e o Revit ser uma ferramenta que ele seja, digamos assim, o início, mas a Autodesk quer que você melhore. Eu achei essa colocação bem bacana, porque é justamente por isso que eles abrem a API, né? Abrem os códigos do Revit para você fazer plugin, para você fazer comandos. Você pode fazer Sim. tanto via Dynamo, que é algo específico de programação visual, mas se você é programador mesmo, Tem como fazer via C Sharp, exatamente, Python, exatamente. Exatamente. E assim, isso abre as possibilidades. Eu gostei da sua comparação. porque, E agora vamos para a polêmica aqui, tá? A gente vai. Esse assunto aqui tem muita coisa para a gente falar. O que você acha dessa ideia de tentar integrar todas as disciplinas dentro do Revit? bom, vamos lá. Como você disse anteriormente, tudo tem pontos positivos e pontos negativos. É, Se eu for olhar especificamente para a pergunta, o que eu acho de tentar integrar tudo dentro do Revit, na minha cabeça vem, cara, tela azul, fatal error, tudo tentando conversar ao mesmo tempo dentro de um programa, vai dar algum erro lá na frente. Mas a gente precisa olhar um pouco, dar um passo para trás e olhar para aquilo que a gente está entrando, né? Aquilo que o mercado está migrando, que na verdade é o BIM. Quando você olha em sim, BIM, a grande, a grande escora para que você tenha um trabalho em BIM são os processos. E dentro de sim, processo você tem a divisão de funções de cada pessoa. perfeito. Então, quando você dá esse passo para trás e olha de mais longe o que acontece, aí eu vejo que é uma boa ideia, desde que eu consiga definir até onde cada um vai trabalhar, em qual disciplina cada um pode interferir ou não. Até por isso, o Entendi. Revit ele tem a função lá dentro, que são os workspaces, ou seja, o espaço de trabalho de cada um.
Então, quando nós temos um B-Manager, que é a pessoa que ela não projeta, ela não modela, ela não faz nada, ela só vai, como se fosse um juiz, ele vai olhar de fora e falar, cara, isso tá certo, isso tá errado, agora você compartilha, agora... Então ele fica só administrando, né? E aí, quando você tem essa pessoa fazendo isso, ela define até onde as pessoas podem interferir um no trabalho do outro. Aí sim eu vejo que é bom. Mas desde que você tenha todo esse conhecimento e essa visão de processo. Você não pode Entendeu? colocar a cara num programa e falar, cara, eu vou fazer tudo. Porque aí sim, eu acho que aí vem a parte do fatal erro. Vai ter muita coisa lá dentro, não tem computador que aguente processar isso, e uma hora ou outra vai acabar dando crash e você vai perder o trabalho que você estava fazendo. Interessante, cara. Vê só, eu acho o seguinte, eu concordo com o que você disse. Eu só tenho algumas ressalvas, porque vê só, você tem razão. O Revit ele está ficando um software com muita coisa. Não necessariamente ele está ficando mais pesado de processar. Ele já é bem pesado de processar. Sim. Então você tem já ter que ter um computador bom. Mas eu acho que esse 2021, eu não. Isso é só dedução, tá? Eu não testei ainda em projeto e tal. Mas ele tem muita coisa dentro. Tem muito mais coisa. A instalação precisa de muito mais espaço pela quantidade de informações. Pela Só que quantidade de assim, uma programas coisa que que eu penso. instalam em conjunto. Exatamente. Uma coisa que eu penso, Jefferson, o programa específico, ele sempre vai ser melhor do que o programa geral. Sempre. Então, se eu fizer um software para steel frame, por exemplo, o Revit tem recurso para você conseguir modelar, teoricamente, steel frame dentro. Vamos pegar um exemplo melhor, que steel frame é muito específico. Sim. Estrutura metálica, por exemplo. O Revit tem ferramenta para caramba agora de estrutura metálica. Só que um software específico, ele geralmente vai ser melhor, porque a galera está pensando nele só para aquilo. Uhum. Então, assim, eu acho que é um assunto muito delicado. Por quê? Porque é bom você ter as ferramentas à mão. No mundo ideal, seria muito bom você ter um software que pudesse fazer tudo. E agora, com as workspaces que você falou muito bem, agora a gente pode esconder as abas que a gente não precisa. Então, se eu sou só map, eu não preciso estar vendo aba talvez, eu não sei, de arquitetura, mas, por exemplo, se eu for um arquiteto, um exemplo é melhor. Eu não preciso Uhum. estar vendo a aba de pré-moldado, eu não preciso estar vendo a aba de map, eu não vou mexer com isso. E, Então, assim, e o Revit isso, agora tem essa. Diga. essa questão de esconder a aba, responde uma pergunta que eu ouvi alguns anos atrás. Por que o Revit ele tem o mesmo botão em vários lugares? Você vê que a Autodesk ela Entendi. estava pensando anos na frente. Então, lá no 2018, eles espalharam o mesmo botão em 3, 4 lugares do programa. Por quê? Porque na Entendi. 2021, o pessoal já ia começar a cortar os botões. Mas se o botão ele repete na arquitetura e lá no map, é por algum motivo. É pelo motivo de que quando eu desligar a parte de arquitetura, o botão já vai ficar ali no map. Exatamente. Caramba, uma sacada muito boa, uma observação muito boa. Eu não tinha pensado nisso. Eu já vi que o mesmo botão, muitas vezes, que são botões genéricos, né? Sim. Geralmente são botões que você usa em qualquer disciplina, de comandos que você usa em qualquer disciplina, realmente, ele sempre vem repetido nessas novas versões. E realmente, agora faz bem sentido, assim, esse motivo dessa repetição. E você pode ver que os botões de modificar, copiar, colar, eles não são específicos de uma disciplina de arquitetura ou de map. Eles sempre ficam numa aba anexa. Então, se você desligar qualquer Exatamente. uma das outras, você não perde a facilidade de criação porque está tudo bem separado. Entendi. Bacana, bacana. Então, cara, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, existem dois pontos. O software específico, ele sempre vai ser melhor, Sim. na minha opinião. E tem outra questão, cara, que eu acho que é a questão que aí você pode falar mais que eu. Preço. Cara, o Revit tá muito caro, velho.
Certo, tá. O Revit está muito caro. Eu coloquei aqui para a gente falar da Autodesk. Eu tentei pesquisar aqui o ArchiCAD para que a gente pudesse fazer uma comparação, mas eu não estou conseguindo achar aqui o preço. Eu não sei se você tem que entrar em contato com algum revendedor. Mas o Revit, olha aqui, eu coloquei aqui na Autodesk agora. Hoje é dia 12/4, às 10 horas da manhã. E o Revit, ele tá, a licença de um ano, ele tá a R$ 10.515. Então, assim, cara, eu acho que isso para um escritório grande, tem escritório aí que pagar isso é besteira, mas para o escritório pequeno, o escritório que está começando agora, que a gente sabe que é uma boa parte, a maioria dos arquitetos eu acho que são autônomos, pô, que tem, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que sim. Ou já tem uma empresa que está começando, então assim, cara, Uhum. 10 mil por ano para uma licença só, eu acho muito pesado. Isso é verdade. Eu vou começar por onde você começou sua fala, que foi o ArchiCAD. O ArchiCAD, se eu não me engano, ele deve estar girando em torno de 2 a 4 mil reais. Eu acho que não varia Entendi. muito mais do que isso. Porém, eu quero deixar uma pergunta para quem está ouvindo a gente. Você já sentou em uma entrevista de emprego ou viu vagas de estágio ou de emprego para arquiteto que falem que você tem que ter conhecimento em ArchiCAD? Eu nunca vi. Eu já vi que as pessoas agora buscam conhecimento em Revit, não é nem em BIM. Conheço pessoas que são estudantes que falou, cara, eu comecei a seguir seu canal, tudo mais. Sentei na primeira entrevista de emprego, o cara perguntou a primeira pergunta: você mexe com Revit? Então, tipo assim, eu acho que é Entendi. algo que caiu no gosto popular. Eu não sei se na sua região aparece alguma coisa do ArchiCAD, Paulo. Não, eu comentei o ArchiCAD justamente só para gente discutir o preço. Por quê? Porque o ArchiCAD ele é um software mais específico para arquitetura, né? Sim. Tipo assim, eu acho que ele tem. Eu abri o ArchiCAD, eu acho que só uma ou duas vezes na minha vida. Mas o parêntese que eu queria falar, e eu quero muito saber da sua opinião, é isso. Porque o ArchiCAD eu acho que ele tem mais essa visão de ser mais voltado para a arquitetura, e o Revit ele está querendo ser o sistema operacional da Uhum. engenharia e arquitetura. Fazer tudo. Então, eu vejo E que isso. essa. Desculpa ter te interrompido. Não, pode falar, pode falar. Essa de abaixar o preço é uma jogada de tentar entrar no mercado, sabe? Entendi. De falar, Entendi. pô, aquele ali custa 10, o meu custa 2. Já que você quer mexer com BIM, eu também faço tudo isso que o Revit faz. Mas eu acho que o Revit já Entendi. caiu no gosto popular. Eu acho que é mais uma estratégia de marketing de vendas do pessoal do ArchiCAD. E uma coisa Entendi. que eu pessoalmente não gosto do ArchiCAD é que eles não abrem as APIs. Tem Isso é um plugins ponto bem negativo. ótimos lá dentro, ótimos. Porém, são todos desenvolvidos por eles. E às vezes, pô, você está esperando uma melhoria ali, como se fosse um Dynamo, um plugin de terceiros para exportar, para criar, para importar, e isso não tem. Então, às vezes você fica naquela sede de que, daqui talvez mês que vem tem, ou você consegue entrar em contato com o fabricante, como você disse, tem pessoas que fazem somente aquilo e fazem melhor do que uma própria Autodesk, que ela tenta olhar para tudo. Às vezes você tenta entrando em contato para tirar uma dúvida com um fornecedor, com um criador do software, podendo dar uma opinião, é muito mais fácil do que você ligar, por exemplo, para a Graphisoft e alguém te ouvir. Entendi. Então, eu, eu, É, eu pessoalmente não gosto dele por causa disso, porque ele é fechado. Vejo pontos positivos nisso, mas também eu acho que é muito. Por exemplo, se eu fosse comparar com o iOS de um iPhone, que ele é fechado, tem ponto positivo? Tem. O programa ele é mais fluido, ele consegue ser mais leve, tem menos pessoas interferindo. Só que eu vejo que não é a principal função do BIM, né? Que é interoperar. E quando você precisa entendi. interoperar, você precisa abrir para que as pessoas também possam colocar um Desenvolver suas pouco soluções, né? do que elas conhecem ali dentro. Entendi. Cara, eu acho que no geral, a Autodesk poderia. A Autodesk tem que encontrar uma maneira de viabilizar o Revit financeiramente. Cara, a verdade é essa. O Revit ele se popularizou muito e ele hoje está muito, muito utilizado por causa da licença de estudante. Espero que Sim. ninguém da Autodesk esteja me escutando agora, ninguém que trabalha na Autodesk. Mas a verdade é essa, pô.
a licença de estudante de 3 anos é praticamente disponibilizar o Revit de graça aí para a galera usar. E Uhum. isso tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom é que todo mundo aprende, muita gente produz conteúdo, como você, como eu. Eu produzo mais de Dynamo, né? Não produzo muito Sim. específico para Revit. Mas você é um cara que está aí muito envolvido discutindo coisas do Revit. Então, assim, isso é bom. Só que, por outro lado, velho, se a Autodesk amanhã resolver, olha, acabou licença de estudante, só vai ter com comprovação de matrícula na faculdade. Fudeu, mano. Se a Autodesk amanhã disser o Revit vai ser só com comprovação de matrícula na faculdade, fudeu. Porque mais da metade das pessoas que têm licença de estudante vão perder. Eu Entendeu? vejo isso que quem teve essa visão de cobrar caro foi a Microsoft alguns anos atrás. Certo. Enquanto você comprava um MacBook e ele já vinha com o sistema operacional instalado, e ano a ano ele era atualizado sem o pessoal te cobrar nada, porque sempre foi assim, foi igual o iOS de celular, você não paga para atualizar um Android, não paga para atualizar um iPhone. Entendi. Então a Microsoft, ela por muito tempo ela ficou cobrando que você comprasse o Windows e que você comprasse também o Windows para atualizar. Não sei se você lembra, na época que estava no Windows XP Sim, para o sim. Windows Vista, era quase um carro para você atualizar. E depois do Windows Vista para o Windows 7, cara, era outra bagatela de dinheiro que você tinha que gastar. Isso fazia com que o pessoal pirateasse muito. E aí hoje o que acontece? Você compra um computador, ele já vem com o Windows. E o que a Sim. Microsoft fez? Ela baixou o preço até do Office, que na minha Sim. visão era outro gargalo dela, de cobrar 3, 4 mil por uma licença de Office. O que eles fizeram? Eles cobram 100, R$ 150 para que você use também o serviço da nuvem. Sim, sim. Então, se você pegar R$ 100 e vamos supor que a licença custasse 1.000, são 10 pessoas comprando para ser proporcional àquela pessoa que comprava. Eu acho Entendi. que você começa a que o pessoal fala pescar de balde. Você joga o preço lá embaixo, porém é muita gente utilizando. E depois que o cliente passou o cartão ali por R$ 100, que ele utiliza uma nuvem de 1 TB, que ele tem o arquivo dele de Word salvo no computador, na nuvem, linkado com o Gmail, acabou. Não tem como ele voltar atrás. A pessoa não quer mais É usar o verdade. offline. É verdade. Então, se a Autodesk ela baixasse o preço e conseguisse disponibilizar, porque eu vejo que o que é muito oneroso para uma Autodesk hoje é a questão do suporte. Quando você assina um software desse, não sendo estudante, eles disponibilizam todo o suporte para você. Então, se você tem uma dúvida, você pega o telefone, liga, tem alguém te esperando para responder sua dúvida. Se o programa trava, eles puxam na raiz para ver onde que foi o seu último salvamento, nem que você não tenha acesso, mas como estava conectado com o servidor, ele acusa onde está. Então, é muito oneroso essa questão do suporte. Entendi. Agora, eu vejo que assim, pô, ó, eu consigo te dar o Revit a R$ 2.000 por ano. Se você colocar aí, vai dar uma média de 180, R$ 200 por mês. Porém, eu não te dou suporte. Se você quiser o suporte, isso vai te custar 5.000. Que é o que realmente custa Eu para acho que seria eles. uma boa estratégia. Realmente custa para eles deixar pessoas sentadas atrás de um computador, num call center, com servidores, rastreando tudo. Agora, aquele cara que não assina, pô, travou, desligou, ele vai tentar ligar e falar, cara, ó, você não assina o suporte. Se você assinasse, eu até conseguia te ajudar, mas você optou por trabalhar de forma semi-offline. Aí a pessoa vai falar, não, tá bom, é isso que eu quis. Porém, eles começam a pescar de balde mais uma vez, entendeu? Então, em vez de cobrar 10.000 de um, eu acho que é mais fácil a pessoa, tipo, cinco licenças de 2.000. E aí, um Entendi. escritório que é pequeno, óbvio, e que tem 5 pessoas trabalhando, sempre vai acontecer. Ele não vai conseguir comprar 5 licenças. Mas, pô, uma ele vai ter. Quem sabe lá na frente ele compra 5 licenças e só uma daquelas licenças a pessoa compra com o suporte. Então, É uma ótima ideia isso aí. quem for trabalhar mais, interoperar, conversar com mais engenheiros, tudo,
aquele abre naquele computador onde, cara, o risco de dar algum erro é muito grande e eu preciso do suporte olhando isso aqui junto comigo. Então aí você começa a migrar. Passaram alguns anos de escritório, posso comprar todas as licenças com suporte? Ótimo, você vai e adquire. E aí a Autodesk ela pode aumentar proporcional. Pô, vendemos 100 licenças que o pessoal quer suporte. Então eu vou ter que ter, sei lá, eles devem ter como calcular. Tem que ter um call center aqui de 200 pessoas. Ah, Entendi. vendemos só 10, então o meu call center vai ser pequeno. A partir do momento que vai aumentando, vai aumentando. E eu acho que isso é estudar o mercado. Com certeza. E assim, eu gostei muito dessa sua sugestão, dessa sua ideia. E eu acho que tem que arrumar um jeito, e eu vejo isso aí como uma boa estratégia que a Autodesk poderia utilizar para viabilizar isso aí. A Autodesk hoje também tem as collections, né? Sim. Que são por exemplo, essa assinatura do Revit que eu falei aqui é só o Revit. Mas, por exemplo, uma collection que lá na empresa onde eu trabalho a gente utiliza a de arquitetura. E a collection de arquitetura, eu acho que é arquitetura e engenharia, vem Revit, CAD, Recap para nuvem de pontos, 3D Civil Max. 3D, 3D Max. Então, assim, aí o negócio já fica muito mais viável. Uhum. Entendeu? Já fica muito mais viável collection. Só que se você tiver um escritório onde você use tudo isso, aí fica Exato. viável. Mas a maioria, por exemplo, deve usar no máximo um Revit e 3D Max para tratamento, para fazer renderização e CAD, né? CAD a gente sempre usa, volta e meia a gente precisa abrir algum arquivo de CAD. Exato. Mas assim, é isso. Então, assim, eu acredito que é um problema grande que a Autodesk tem e que assim, o mercado ele não está absorvendo e ele não vai absorver esse valor. O que eu vejo hoje é isso. Então, a sugestão que você deu aí, um método de trabalhar, eu acho muito interessante e eu acho que eles deveriam, se não já estão pensando em algo parecido, né? Sim, eu acho que ou De você fazer isso. fragmenta os serviços, que são as partes onerosas, porque software, ele tem um servidor lá que gera uma senha e uma licença e acabou. Não é nenhuma pessoa que Sim, digita mais isso. Então, você quer comprar, comprou, acabou. Agora, se a pessoa realmente ela quer um suporte ou ela quer alguém da Autodesk visitando o escritório a cada 3 meses, dando treinamento, se a pessoa ela quer receber atualizações 2 meses antes do que o mercado, eu acho que tem forma de você fragmentar isso. sim, sim. E tem forma de você fragmentar e ganhar dinheiro, né? Continuar ganhando Exato. dinheiro. Porque tem gente que vai querer atualizar o programa antes da hora, antes do concorrente. E ótimo, Sim, eu vejo que tem que ser assim mesmo. Desde que você consiga, enfim, arcar com esses custos, eu acho ótimo. É mais um destaque que você dá para o mercado. Mas agora sim, sim. exigir que todo mundo pague é, o valor de um carro popular aí quase num software não dá. Entendi, cara. Porque não são só E, os 10 cara, mil. É o 10 mil, mais o computador, exatamente. mais a internet, mais a infra. Exatamente. Por pessoa, Mais isso vai custar 20 funcionário. mil. Vai custar 20 mil por cabeça trabalhando assim. Pois é, pois é. E, cara, uma outra estratégia, que era uma estratégia que a Autodesk tinha e que justamente ela foi mudando no Revit. Eu não sei se você lembra da época que nós tínhamos o Revit Architecture, o Sim, Revit Map. Então, assim, essa também poderia ser outra estratégia que a Autodesk ela já utilizou e já aboliu essa estratégia, né? Que era é, justamente você ter você separar as funcionalidades do programa em dois ou mais programas, desde que eles conversem bem, para que você possa baratear. Então, um escritório que mexe com Map, ele vai comprar só a versão de Map. Um escritório que mexe com arquitetura, ele vai comprar só a versão de arquitetura. Cara, isso eu acho inteligente também e realmente e isso ajuda a baratear, né? sim, ajuda. Mas aí você começa a ser um pouco menos BIM. Você entende? Que se eu precisaria abrir alguma coisa de arquitetura ou modificar, aí eu já não consigo. Cara, eu acho que desde que essa comunicação entre um software e outro ela seja
eficiente, eu acho que a gente ainda consegue manter essa questão. É que Pô, é muito mais oneroso e complexo para uma empresa, por exemplo, a Autodesk, ter várias pessoas desenvolvendo um mesmo software que converse em partes. Por- agora eu tenho que concordar com você, Porque não porque é só igual pegar um queijo, dividir ele em 5 entendi. partes e disponibilizar. O código-fonte, para quem mexe com essa parte de programação, deve ser um trabalho do caramba, né? Poder compatibilizar tudo em pedaços. Exatamente. E assim, não você falou um exemplo, é massa. Não é tipo você pegar o software e dividir o código. É como se você tivesse agora, ao invés de desenvolver só um, você tem que desenvolver dois. Isso. Só que você só vai, umas funcionalidades vai para uma, vai para outra. Mas o núcleo do software, não sei se é assim que fala, ele vai ser igual para os dois, Isso. para eles conversarem. E o que dá certo em um pode não dar certo no outro, porque no map isso funciona, na arquitetura não tem nada a É ver. verdade, é verdade. Enfim, são só ideias aí. Para você que está nos escutando, gente, são só ideias aí que a gente está lançando aí para, enfim, para gerar esse debate A gente tá e tendo um agregar valor aí. brainstorm aqui Pois é, de a gente tudo tá, que. a gente tá, a gente tá ajudando a Autodesk a viabilizar o negócio dela daqui a alguns anos. Só deles colocar meu nomezinho lá nos. Como é que chama? Igual quando acaba o filme que passa os nomezinhos. Pode ser o Nos último lá. créditos. Tu desce, coloca meu nome aí que eu agradeço. Pois é, pois é. Cara, vamos voltar para algumas funções aqui de Revit. A conversa tá boa. E vamos embora. O que é que tu achasse? Na verdade, isso aqui tu já falasse, né? Mas só dar mais outro comentário aí sobre a funcionalidade do design generativo. O pouco que tu visse. A gente não teve tempo ainda de testar muito isso, mas o que é que tu visse aí? O que é que te chamou a atenção? Bom, como eu já tinha comentado antes, ele vem, pra mim, é a grande diferença do Revit, é essa parte do design generativo. Eu acho que vai ficar mais fácil eu, por exemplo, interoperar com pessoas como você, que trabalha com o Dynamo. Porque eu vi que, tipo, eram coisas muito distantes. Ah, a pessoa lá mexe com o Dynamo, deixa eles lá. O dia que precisar a gente fala. Ah, aquele ali, ele é bom nisso, bom naquilo, mas eles mexem com Dynamo, eu nem sei o que que é isso. Agora com a parte do design generativo, pô, começa a mostrar, cara, olha isso aqui. Tem como fazer isso. Como? Com o Dynamo. Então a pessoa ela começa a olhar com olhos diferentes para aquele tipo de funcionalidade. Começa a instigar mais as pessoas a procurarem o Dynamo e aí colocar equipes para conversar, porque eu acho que não tem como a gente fazer tudo, mas me Sim, instigar a procurar esse tipo de coisa, por exemplo, com você, eu já faço isso naturalmente, mas tem muita gente que tem o pé atrás, eles têm medo em aceitar coisas novas. E a partir do momento que você deixa isso de uma forma mais didática, eu acho que a aceitação perfeito, melhora. perfeito. E assim, o design generativo, no vídeo que eu fiz lá para o YouTube onde eu demonstrei alguns esses recursos, na parte de design generativo, eu até comentei que essa função de design generativo, ela já existia dentro do Dynamo, certo? Uhum. Só que aí o que é que acontecia? Como ela existia dentro do Dynamo, geralmente você conseguia estudar geometria do Dynamo e coisas feitas dentro do Dynamo. E quando ela vem para o Revit, você falou uma coisa muito massa aí. Ela aproxima essa ferramenta do usuário que não está familiarizado com Dynamo. E aí a pessoa ela tem a possibilidade de usar essas ferramentas mais avançadas de uma forma amigável, numa E interface muito sai do amigável. campo das ideias, como você disse, de eu ver dentro do Dynamo e tentar imaginar como aconteceria dentro do Revit, Sim, exatamente. e agora eu consigo ver já sendo aplicado dentro do Revit. Se eu quero melhorar aquilo, aí eu tenho que entrar no Dynamo. Mas eu já vi que dá para Sim, fazer. Então eles deixaram já a porta aberta ali para que você olhasse lá dentro e falasse, cara, tem como melhorar isso daqui. perfeito, perfeito. Pois é, então eu acho que de agora em diante o Dynamo ele vai estar mais presente justamente por causa dessa função.
E vamos ver aí, velho. Vamos ver o que é que vai sair de interessante aí no mercado, beleza? Certo. Vê só, próxima pergunta. Temos mais aqui umas três perguntas para que a gente possa discutir. Que são extremamente importantes, cara. Isso aqui é uma curiosidade que eu tenho, e eu quero compartilhar contigo para ver o que é que tu acha. Vamos No lá. teu escritório, como é que tu trata do gerenciamento de novas versões? A gente tem agora a nova versão do Revit, saiu há 4 dias. Então, como é que tu administra isso, velho? Tu que é sócio do escritório, tu tá à frente dessa parte do BIM, desse gerenciamento das tuas bibliotecas. Cara, Quando é que tu decide evoluir e como é que tu trata a tua biblioteca? vamos lá. Eu sou extremamente, mas extremamente mesmo, ansioso e eu gosto muito de coisas novas. Então, às vezes, eu não meço forças para atualizar programas. E aí, o que acontece? Quando saiu a versão do Revit, cara, eu já queria atualizar e já queria começar a trabalhar. E eu agradeço muito que no escritório tem a Natália, que ela é minha noiva e a minha sócia, que ela me segura bastante. Ela falou: não, você não vai atualizar para o Revit 2021, a gente vai continuar trabalhando em 2020. Primeiro, porque tem muita correção de erro, correção de bug. Sim, tô entendendo. E aí ela terminou por aí. E aí depois eu comecei a pensar: não, realmente, tem correção de bug. Você trabalha com outras pessoas que às vezes nem sabem que a versão saiu, então elas nem vão migrar. Você tem plugins que não atualizam do dia para a noite. E você tem softwares de terceiros que não conversam com a versão nova do Revit 2021. Tem Perfeito. softwares que atualizam só em novembro, dezembro. São 6 meses depois de rodar muitos testes que aí a pessoa fala, não, então agora dá para atualizar. Exemplos disso são programas de render, de Lumion, Twinmotion. Você pode ver que eles não lançam de cara os plugins. Eu acho que tem todo um trabalho a ser feito por trás. E aí eu comecei a pensar isso, como que eu vou fazer para migrar, né? Como que eu faço para não ter que esperar, sei lá, 2, 3 meses para começar a usar o design generativo. É, a minha dica é, projetos pequenos que você sabe que não vai depender de uma equipe terceira trabalhando em conjunto, eu começaria já a utilizar o Revit na versão 2021 para saber se tem algum erro, se realmente dá para fazer tudo aquilo, se realmente são essas melhorias as melhorias prometidas, porque prometer uma coisa, ver na vida real é outra. Por exemplo, o design generativo ele pode ser maravilhoso em vídeos, porém a gente sabe que aquilo ali tá tudo num script, né? Quando o cara grava aquele Pois é, videozinho para pois é. Autodesk, já tá, ó, vai, isso você clica aqui ali e a mesa vai movimentar. Ele não testou isso com uma mesa e um sofá. Agora você tenta Um, fazer isso e pode ser que dá crash e você perde tudo que estava feito no programa porque você não salvou. um bom exemplo disso é que no vídeo que eu fiz do design generativo, o exemplo que eu fiz, ele não deu certo, tá? Quer Então, dizer, ele deu metade certo. Então, eu decidi gravar e decidi deixar lá e dizer, gente, vocês estão vendo aqui que deu isso, eu não sei por que mas justamente para mostrar à galera que existe essa possibilidade. Você está falando uma coisa muito importante. Existe essa possibilidade da ferramenta não se comportar exatamente do jeito que você quer, não é isso? isso. E quando eles mostram, como é um vídeo de vendas, tá tudo scriptado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Exatamente. É diferente de uma aula ao vivo que a gente põe a mão na massa ali e às vezes dá errado e a gente não sabe nem como resolver. E tem 10 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Mas ali Pois não, é. aquilo já foi gravado, foi regravado, foi editado. Óbvio, é um vídeo de vendas. E eles fazem isso muito bem. Então, na minha opinião, você quer começar a usar a plataforma nova? Comece de uma forma tímida. Pegue projetos pequenos, projetos que você sabe que se der algum problema, você não vai perder tanta coisa. Porque pode ser que você coloca para salvar e ele não salva. E você perde um dia de trabalho. Porém, se é um projeto pequeno, com prazo não tão curto, que você consegue trabalhar bem, tá ok. Eu vejo que tá Vale a ok. pena ouvir. E a questão das bibliotecas, igual você comentou, eu não faço isso, porém eu deveria. Toda vez que eu vou atualizar o programa para uma versão nova, seria copiar a biblioteca ou copiar os blocos para uma versão nova antes dele atualizar, né? Então eu vou fazendo um backup.
É, Hum. porém, o que eu tenho feito é, eu tenho uma template onde eu já deixo alguns blocos lá dentro, que são os blocos genéricos que a gente mais usa. E quando eu atualizo a template, automaticamente esses blocos são atualizados. E dessa forma eu consigo manter a template antiga. Eu não faço um salvamento por cima, mas eu deixo, por exemplo, a template 2020 lá. Se um dia eu precisar voltar, pelo menos aqueles blocos genéricos estão lá. Entendi, perfeito, perfeito. E como é que tu vai atualizando essa tua biblioteca? Tu vai atualizando à medida que tu vai utilizando nos projetos, né? E aí vai abrindo os arquivos, vai salvando. Isso. Por muito tempo eu criei uma biblioteca. Eu tinha no meu site 40 mil blocos de Revit. E de um tempo pra cá, de 3 meses pra cá, na verdade, eu parei de atualizar a minha biblioteca. A minha biblioteca hoje ela fica com coisas que eu crio, que eu não encontro em sites, e eu meio que abstraí dessa ideia, porque eu acho que tem pessoas que fazem isso muito melhor, e eu vi que perder energia produzindo blocos não é viável para mim, por causa que Entendi. o mercado começou a se moldar para o BIM. Então, aos poucos, todas as empresas vão começar a produzir Seus blocos em blocos. BIM. A Tramontina já faz isso. A Brastemp começou a disponibilizar alguns. As grandes já estão fazendo isso. Então, para que eu vou ficar criando bloco, essas coisas, sendo que eles já têm uma equipe para fazer isso? Óbvio, se alguém tivesse me patrocinando para fazer isso, eu fazia com o maior orgulho. Mas não é assim que funciona. Então, eu parei de criar essa biblioteca e hoje eu uso sites. Então, eu acho que com os sites a gente tem uma grande variedade e dá pra gente baixar muita coisa. A gente nunca vai conseguir brigar com um site que tem dezenas de empresas atualizando a todo segundo ali. Pois é, e blocos de qualidade, né? Porque a grande questão da gente ter que fazer bloco e ter que parar para ver a nossa biblioteca é justamente isso, porque não existem muitos blocos de qualidade e isso aos poucos está mudando, né? Isso, aos poucos tá mudando. E a gente vai vendo. De pouquinho em Pois pouquinho o é, pessoal vai atualizando. pois é. Cara, vê só, indo para outro assunto agora, temos mais duas perguntas para que a gente possa finalizar. A gente já está chegando a 1 hora, então a gente tá vendo que a conversa tá boa. Então, vê só, cara. Eu não sei se tu conhece o Revit City, que é um site de, Sim. de família, certo? É um site muito antigo, a galera baixa muita coisa por lá. Então, há muito tempo atrás, eu vi uma pergunta lá, uma enquete lá no Revit City, onde a galera perguntou o que é que você acha da Autodesk só disponibilizar versões de Revit a cada 2 anos, ao invés de Uhum. ser todo ano. Porque isso daria um gás melhor para plugins, eles conseguirem ser atualizados e conseguirem não precisar ter esse trabalho de todo ano atualizar. Então aí eu achei interessante a questão. Na época eu até perguntei ao meu chefe, Ricardo Freitas, que é considerado o mestre do Dynamo no Brasil. Sim, é o E ele Papa do disse, cara, Dynamo. pois é, eu devo muita coisa a ele, aprendi coisa pra caramba com ele. Ele ainda tá no E Brasil? Ou tá, já? tá. Ele está em São Paulo, está trabalhando na Atier, eu acho que o nome do escritório é Atier, é um escritório gigantesco Sei, de arquitetura. Na Tia Honra. Eles fazem Atier, projetos corporativos. é. E aí, cara, ele disse, cara, seria interessante por causa disso. Ele disse, caramba, eu acho que seria melhor, porque todo ano, muitas vezes, as coisas que eles Hum. adicionam não são coisas muito relevantes, ao contrário dessa versão 2021, na minha opinião e na sua também. Mas assim, cara, eu achei interessante o questionamento e quero saber tua opinião. O que é que tu acha desse esquema aí, de lançar só a cada 2 anos? Cara, eu concordo com você. Eu concordo com o questionamento que teve lá no blog, no Revit City. Mas eu vou olhar do outro lado da moeda. Se Certo, eu posso ganhar todo ano, por que eu vou ganhar a cada 2 anos? verdade, perfeito, perfeito. Se eu Falou posso, tudo. se eu posso colocar um banco de couro em um carro e cobrar 5 mil a mais, por que eu não vou disponibilizar o carro sem banco de couro? Entendeu? Então, do lado comercial,
para eles não é viável. Para eles realmente é pegar todas as funcionalidades, que eu acredito que já deve ter, e falar, bom, nesse ano a gente vai lançar a 1, 2, 3. No ano que vem é a 4, 5, 6. No outro ano é a 7, 8, 9. E por aí vai. E aí eles lançam poucas coisas que fazem um impacto grande, mas que eles ganham muito. Pois é. Pensa É a mesma você, coisa do Autodesk. iPhone, né? É a mesma coisa que o telefone. É a mesma coisa do iPhone. A gente vê que as versões, tipo, de uma para outra versão, você poderia ter passado mais de um ano com Com uma versão do certeza. iPhone, que já atende muito. Mas, assim, realmente, do lado comercial, e você falou tudo, não tem o que discutir aí. É simplesmente uma questão comercial para a Autodesk. E não só o iPhone. Por que o pessoal lança o notebook o ano todo? Não Exatamente. podia lançar só em Exatamente. dezembro, que a gente segura o dinheiro, compra em dezembro, trabalha um ano, compra em outro dezembro. Não, você compra um notebook hoje, você chegou em casa, abriu ele, instalou o Chrome e tem uma versão melhor que a sua. Verdade, verdade. Então você abre e É fica isso. todo feliz na hora que você entra. Pô, já tem algo mais novo. Pois é, e se você tiver esse vício de se manter. Claro que, assim, se você for uma pessoa que tem esse estilo de, não, eu quero toda hora ter tudo do mais novo, você enlouquece. Sim, Porque assim, sempre vai ter celular, como você falou, software é mais fácil, software gratuito é mais fácil você se manter atualizado. exato. Mas é bem complicado isso, e assim, o mundo é capitalista e isso é uma. Você tem que andar de acordo com. Você tem que dançar conforme a música. Eles fazem isso e se eles fizessem a cada 6 meses, e aí o pessoal ia comprar a cada 6 meses. Pois é, você tem total razão. E Jefferson, para gente finalizar, eu só queria que a gente fizesse um comentário aí sobre agora Uhum. a situação atual da licença de estudante. A licença de estudante agora é de apenas um ano, tá? Então, qual impacto você acha que isso vai ter no mercado atual, cara? Bom, cara, eu tenho duas opiniões quanto a isso. Que a primeira delas é que o estudante agora ele vai ter que atualizar sempre o programa, né? Isso é um pouco ruim, porque quando a gente está na faculdade, nem sempre todo mundo está numa faculdade federal, nem sempre todo mundo consegue ter uma boa condição para fazer uma faculdade. Tem gente que realmente que junta o dinheiro para poder pagar a faculdade. Sim, Essa questão da licença ser todo ano, pode ser que a pessoa, às vezes, ela saiu da faculdade e queria manter ali estudando por mais um ano e não vai ter como. Então, talvez isso aumente um pouco a pirataria e a criação de licenças falsas, com nomes falsos, com coisas falsas, para poder entendi. ter mais tempo, tá? Mas também eu vejo que, por outro lado, a Autodesk ela tá te empurrando não empurrando, mas ela tá falando assim: "Ei, volta aqui no meu site e vê se não tem alguma coisa nova". Porque eu conheço pessoas que eu comentei agora em fevereiro, que eu utilizava o Revit 2020, e a pessoa falou assim: "Nossa, mas ele já foi lançado, o 2020? Porque a gente tá agora em 2020". Entendeu? Então a pessoa ela porque tem pessoas que não têm realmente a vontade de pesquisar. Eu o tempo todo tô olhando tudo, vendo qual que saiu de novo, testando, mas tem gente que não, às vezes a pessoa achou que a versão 2020 ela seria lançada no ano de 2020. Entendi. E isso às vezes por causa que a licença dela vale por 3 anos. Então ela instalou o 2019 em 2019, nem 2018. E ela acha que, pô, ela só vai olhar a próxima versão na Autodesk quando aquilo apitar ali que acabou. E já vai ser 2022. E aí quando ela entrar vai ter uma surpresa porque já tem a 2023. Então eu vejo Entendi. também uma estratégia de marketing da Autodesk chamar de volta e falar, cara, você precisa atualizar. Aí quando você loga lá, ele fala, olha, tem uma versão nova aqui, você já viu? Aí a pessoa vai falar, opa, então já que eu vou atualizar, eu vou baixar uma nova. É estudante Pois é. mesmo. Você perfeita a sua colocação. Isso é mais uma estratégia da Autodesk de chamar a atenção, porque eu convivo com gente assim. Eu sou uma pessoa que eu sou igual a você. Eu gosto de estar sempre pesquisando,
que tem de novo, gosto de ter o mais novo no computador. Em relação a tudo que eu uso. Uhum. Existem softwares que eu uso, que eu gosto muito, que toda hora, volta e meia na semana, quando eu, enfim, tenho um tempo livre, eu boto lá no Google para ver se ele atualizou, para ver se tem alguma coisa nova, tem um software alternativo. E isso tem Então, pontos positivos e negativos, né? Às vezes você atualiza e o software tá todo cheio de bug. exatamente, exatamente. Mas você falou uma coisa massa. Eles estão colocando esse de um ano, a estratégia é para chamar a atenção da galera para atualizar o software, pô. Já é É, para trazer mais compra ainda, mais visibilidade para o software. isso. Porque Porque. se você for ver, desculpa te Não, não, interromper. pode. Se você for ver, se você pegar, eu sei que nesse 2021 teve atualizações. Só que essas atualizações não são atualizações que, por exemplo, o cara que ainda trabalha com 2018 vai prejudicar o trabalho dele por ele não estar usando essas novas funções. Claro que ele poderia trabalhar, talvez, principalmente com essa do design generativo, ele poderia trabalhar melhor. Mas assim, não vai prejudicar tanto o trabalho dele. Porque Uhum, o software que ele tem, a versão que ele tem, já está atendendo e ele já está conseguindo entregar o que ele precisa. exato. Então, assim, então a Autodesk quer nos deixar cada vez mais refém dessas novas atualizações, né? Isso, igual você falou, do 2018 pro 2019 já não teve quase nada. Aí a pessoa olhou lá que do 2018 pro 2019 não atualizou quase nada, e ela nem olhou qual que eram as atualizações de 2020. E a gente já tá É, no 2021, e se ela instalou o 2018 realmente em 2018, no ano de 2018, né? Ele foi lançado em 2017. Só ano que sério, vem a licença vai apitar que expirou. entendi. Então, quando ele for olhar, talvez esteja no Revit 2022. E aí, por um Entendi. descuido, a pessoa deixou de ver realmente o que tinha ali de novo. Eu vejo que é mais uma estratégia da Autodesk em forçar você a acessar o site deles e ver isso, sabe? Querendo ou não, ele te instiga a comprar, a baixar, a querer o novo, que é o que o Pois, capitalismo tem que fazer. pois é. Pois é, então é isso. Jefferson, não temos mais perguntas. Gente, eu vou deixar aqui na descrição, se você está escutando isso no YouTube. Primeiramente, esse episódio vai ser disponibilizado no YouTube. Vai ter o download do áudio aí embaixo, se você quiser baixar para escutar no celular. E eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais de Jefferson. E eu vou deixar também o vídeo de Jefferson, onde ele comenta das novidades do Revit 2021. Um vídeo muito Oh, bacana. legal. Vou deixar aqui o link embaixo. Então confere. Então confere o trabalho de Jefferson, confere esse vídeo. O canal do YouTube dele, ele está postando muito conteúdo lá. E, enfim, cara, só queria te agradecer pela oportunidade da gente conversar. A gente tinha programado 30, 40 minutos, estamos chegando a 1h10, então isso é bacana, eu gosto disso, porque é mais conteúdo aí para quem tá escutando. E, Uhum. cara, só queria te agradecer, muito obrigado pela presença. E, enfim, é, fala pro pessoal aí qualquer coisa que tu queira convidar eles para estar vendo, para estar. Beleza. Bom, pessoal, eu primeiro, antes de mais nada, quero agradecer ao Paulo pelo convite. E é uma honra poder participar de um podcast nesse estilo, onde a gente pode falar da nossa opinião, poder comentar melhorias que a gente acredita que vai somar. E antes de mais nada, esse tipo de podcast eu não encontrei ainda na internet. Vejo muitas pessoas falando de arquitetura, falando enfim, de várias outras coisas, mas ninguém entrando no BIM mesmo. Então, parabéns, Paulo, pela iniciativa, por querer criar Cara. mais esse meio de propagar o conhecimento, que são, como você disse lá no início, às vezes a pessoa está lavando uma louça, às vezes ela está indo para o trabalho, às vezes ela está fazendo uma caminhada, e aí ela pode baixar esse áudio ou ouvir diretamente no YouTube. Então, muito bacana essa sua iniciativa. Eu quero convidar o pessoal também para deixar aqui embaixo comentários que eles queiram ouvir. Não sou eu que vou estar nos próximos vídeos, nem nos próximos podcasts, mas para o Paulo mesmo ter um feedback daquilo que vocês querem ouvir. Ele
programou alguns podcasts, mas assim, sempre o que vocês têm a preferência, eu tenho certeza que ele vai se programar e vai procurar entender um pouco sobre o assunto para trazer esse assunto para vocês. Com certeza. Assim como eu, ele também tá nessa para somar, não é para impor nada não. E assim como eu disse, eu acredito que também é a visão dele, que quanto mais comentários, mais pessoas colocando a opinião, mais a gente cresce. Porque não existe uma verdade absoluta e nem nosso ponto de vista é o mais correto. Às vezes, comentando, você abre a cabeça e quem sabe aí você que está nos comentários, que deixando um comentário, não seja o próximo a comentar com o Paulo. Um podcast de tirar dúvidas, de saber um pouco mais sobre ele. Enfim, tudo isso daí. E aí, quem Ba- quiser me conhecer um pouquinho mais, ele vai deixar as redes sociais aqui na descrição. E no Instagram é vida de gente real, a gente mostra o que acontece mesmo, quando o programa trava, quando a gente está gravando e cancela tudo, o computador desliga. É isso aí que a gente mostra mesmo, tá? Todo mundo é humano e nem sempre dá tudo certo. Mas Pois obrigado é, mesmo, galera. Paulo. Por nada, cara, foi um prazer. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio e valeu! Falou.